Hoje nós vamos falar sobre o arquétipo do pai. E arquétipo nada mais é do que um símbolo, né? Então, quando nós falamos em terapia, constelação sistêmica, nós estamos falando não da pessoa, né? Nesse caso, não do pai pessoal. E quando a gente for falar da mãe também vai ter a mesma observação, mas hoje é pai, então eu vou usar a palavra pai. Porque para nascer todo mundo precisou de um pai e de uma mãe, de um homem e de uma mulher. Pai é quem cria também, né? Ou então a gente tem o que a gente chama de genitor e genitora, e de repente o pai e a mãe. Mas você pode também, né, entender a pessoa que te trouxe ao mundo. Quem te trouxe ao mundo? Aquele homem ali. Então, aquele homem que te trouxe ao mundo. E aqui eu vou me referir também como pai, ok? E aí, em paralelo, depois a gente vai falando dessa questão sobre criação, pessoas que foram adotadas, etc. Né? Ou pessoas que não sabem quem é o pai. Mas vamos voltar ao ponto, que isso vai vir mais pra frente. O arquétipo, ele amplifica, ele aumenta, ele traz, ele passa por um filtro nosso interno. Então, se eu falar do arquétipo, por exemplo, né, a gente tem arquétipo de tudo, assim. Arquétipo da guerreira, né, cada mulher vai expressar de um jeito. Arquétipo do pai vai passar por qual filtro? Pela minha percepção do meu pai. Por aquilo que eu trago de percepção da criança, não uma percepção adulta, mas uma percepção infantil. E aqui entendo infantil como sendo pertencente à criança e não algo pejorativo. Mas de alguma coisa que eu percebi do meu pai, e esse arquétipo vai vir com base nisso. Por isso, cada pessoa expressa um aspecto de um arquétipo, ok? Quem vai falar muito de arquétipo na psicologia analítica, né, na psicanálise, é Jung. Maravilhoso. Então, tem várias obras dele muito interessantes que eu recomendo. Inclusive, para autoconhecimento, pode ser que vocês conheçam um gato novo hoje, gente. Né, Júlio? Quer vir aqui? Não. E o que a gente tem aqui, então? Né, eu fiz um post no Instagram sobre, tá resumidinho. E aqui eu disse que faria um vídeo para poder ampliar, né? Falar sobre melhor. Até porque tem pessoas que conseguem se identificar melhor com algo falado, ouvido. Então, quando a gente tem arquétipo, esse símbolo, cada cultura vai colocar o seu tempero aí, né? O seu salzinho. E na mitologia egípcia é representado pelo deus Ra, criador de todas as coisas do universo, inclusive deus do sol. E na psicanálise, quando a gente vai fazer análise, por exemplo, de desenho, o sol representa o pai, né? Simbolicamente, o sol, para comunicar com o inconsciente, a gente não consegue bater de frente. Então, a gente usa símbolo para comunicar com esse inconsciente que tem medo de expor todo o seu conteúdo, porque o maior medo da mente é que esse corpo sofra e que ele não sobreviva, e se ele não sobrevive, essa mente já era, né? Porque eu falei isso em um dos vídeos, eu não escolho uma cabeça para usar, eu vou usar essa daqui hoje, né? Não. Então, nosso corpo e nossa mente, eles ocupam a mesma massa aqui, né? Então, a gente precisa harmonizar os dois. Eu falei isso, inclusive, em relação à memória. A gente muitas vezes trata na terapia a memória da mente, mas o corpo guarda a memória, por isso que, né, aqui pelo menos eu trabalho com biodecodificação. Porque o corpo ele guarda a memória e ele expressa o que ficou. Então, muitas vezes eu cuido da mente, mas o corpo ainda registra. E aí o que acontece começa a acontecer uma batalha aqui. Porque um vai brigar com o outro em relação à memória e a pessoa, de repente, ela se encontra confusa, né? Um conflito muito grande, então é preciso tratar os dois. As coisas vão mudando, nós vamos melhorando. Não se falava em terapia, agora falamos em terapia. E, de repente, a gente já fala que a terapia não é só a mente, existe memória do corpo. E, de fato. E espero que venha mais evolução. Coisa maravilhosa. Então, aqui na mitologia grega, por exemplo, nós temos esse arquétipo do pai representado por Zeus, que é o deus supremo, criador dos raios e trovões. E também não é surpresa aqui que seja ele, né,
o Deus supremo e criador dos raios e trovões, porque toda criança que tem medo de trovão e de chuva forte tem alguma memória negativa, né? Vamos colocar um trauma, com relação à voz alta vindo de uma figura de autoridade, geralmente o pai ou um professor, né? Não professor A, um professor. Então, essa criança ela tem medo de trovão e medo de chuva forte, né? Então, aqui as palavras de ordem são força, poder, criação, transformação. E aqui vai entrar também a criatividade, vindo da palavra criação, e esse poder de transformar, ok? Então, o segundo julgo, o papel do pai é fundamental, senão a gente não tinha pai. Senão a gente não, sabe, não precisaria ter, senão a gente não teria alguém para participar, né, da nossa concepção. Nós nasceríamos espontaneamente de uma mulher e talvez espontaneamente de um homem também, se não dependesse da junção de duas pessoas, né? E ela é estrutural. Também não é surpresa que a gente use a palavra estrutural aqui, porque no corpo, na biodecodificação, a coluna vertebral, ela é o que representa o pai no nosso corpo. É a coluna vertebral, é uma das representações, ok? Então, seja esse pai presente ou não, sabe? Seja esse pai conhecido ou não, vivo ou não, existe aqui um papel, sim, e a gente tem algo também que comunica através da genética, embora ela não seja determinante. Mas é muito comum a gente ver, por exemplo, do mesmo jeito que filhos adotivos, de repente, se parecem muito com os pais adotivos. Quando a gente descobre o biológico, de repente você vê que tinha pequenos detalhes de comportamento, né, de atitude, às vezes até de pensamento, que era igual e que eles nunca tinham se conhecido, né? Então, a gente começa a se orientar realmente a olhar para esse arquétipo do pai quando nós aprendemos a ficar em pé. Enquanto nós engatinhamos, estamos no chão, é com a mãe. A gente começa a ficar em pé com o pai. Então, esse papel do pai ele é fundamental porque ele mostra para essa criança que o corpinho dela e o da mãe não são um só, são dois corpos diferentes, e também traz essa mulher de volta à mulher, porque agora ela é mãe e mulher, né? Ela não é mais só a mãe, porque no cérebro, né, da gestante, por volta de uns 2 anos após o nascimento, nós vamos para a parte primitiva, a gente desce ali para o reptiliano. Por quê? Porque o instinto é manter essa criança viva, né? Então é muito comum que quando o pai não tem o papel dele exercido de uma forma consciente, consistente, presente, essas mães cercam, às vezes não deixam o pai se aproximar, né? E aí é necessário que esse pai se aproxime, porque a criança, e agora falando de filosofia sistêmica, essa criança ela só tem contato com o pai através da mãe, que nasce dela. E ela é que vai dar essa, digamos assim, essa abertura, mas ela tem que ter segurança, né? Esse pai se achegue. E ela fala, né? A cria é tua também. O que é muito maravilhoso de ver acontecer. Porque existe aí então uma divisão. Essa criança entende que tem outro ali, e lá na frente, uns 3, 4 anos de idade, né? A gente começa a ver na prática aquilo que Freud disse da castração. Não nas palavras, no sentido literal, mas que sim, que essa criança começa a entender aos poucos que ela e a mãe não são um corpo, e esta mãe é a mulher do pai. E este pai, né, para as meninas do complexo de Electra e dos meninos o de Édipo, este pai pertence a essa mãe. São meu pai e minha mãe, mas não os meus serviçais, ou meu corpo. Um é um braço e outro é o outro. Um são meus braços e outro acaba sendo ali minhas pernas. Nós não somos um corpo só,
nós somos corpos diferentes, então eu começo através dessa convivência do colo ter dimensão do corpo, do meu próprio corpo, enquanto criança, e também entendo que eu sou um indivíduo. A natureza é muito perfeita. Então, quando nós começamos a ficar de pé, a gente começa a se orientar pelo arquétipo do pai. E isso é inconsciente, nada é. Quando a gente fala qualquer coisa que tenha analítica, a gente tá falando de psicanálise, a gente está falando de inconsciente, ou seja, não é uma coisa que eu escolho, ok? Então, conforme a gente cresce, a gente expande a consciência. Vamos lá, expansão de consciência que todo mundo fala é o quê? Quando eu cresço em atitude, porque ganhar informação eu posso ganhar. E eu falo muito aqui em postura e logo vou desenvolver um tópico sobre isso, mas a postura interna, ela é sobre fazer algo com aquilo que eu sei. E aí a minha mente, ela expande, porque quando eu faço, e aí falando de corpo, algo com aquilo que eu tenho de conhecimento, tudo cresce junto. Então a gente tem aqui harmonia, né? E a vida flui melhor do que quando só minha mente entende, mas o meu corpo guarda a memória, eu só absorvo informação, não faço nada, né? Não põe nada em prática. Então a gente expande consciência através do exemplo. A criança observa muito. Então ela vai ver, ela vai observar, né? E quando a gente fala de crescimento em atitude ou expansão de consciência, existe um conflito aqui com a percepção infantil, a percepção da criança, né? Não importa a idade, porque eu trago as percepções de criança enquanto uma pessoa adulta até o fim da minha vida. A infância é o chão que a gente pisa a vida inteira e é o chão que a gente também volta e faz umas reformas. Porque nem toda percepção é positiva. Nem toda percepção aconteceu de fato e também se constitui num trauma, isso também é Freud. Então eu posso ter um trauma que realmente aconteceu ou algo que eu percebi como sendo muito dolorido para mim e aquilo vai ser um trauma e eu preciso tratar. E aqui a gente entra nessa questão, inclusive, que muitas vezes nós introjetamos, trazemos para dentro, exatamente comportamentos observados. E conforme a gente vai crescendo, a gente vai criando, além da capacidade de falar não, que é incrível quando a criança aprende a falar não, ela percebe que isso barra algumas coisas, ou que prolonga alguns processos, a gente também começa a entrar no entendimento de certo e errado para nós. Então, nós começamos a fazer juízo, né, ali de certo e errado. Conforme eu acredito que algo não está certo para mim e eu entro com um julgamento, e aqui eu tô falando de algo assim, um julgamento mesmo, de colocar, ou então que está muito certo, porque aquilo me favorece, ou porque está entrando realmente dentro do meu juízo de certo, eu posso tanto colocar alguma coisa acima do humano, chamando aquilo de, como é que eu posso falar, colocando num pedestal, no lugar de Deus, assim, sabe? Pessoa perfeita. Como eu posso colocar abaixo do humano, já falei isso daqui, inclusive, em outros vídeos, abaixo do humano. E tem alguns que eu deletei. Eu recomecei, na verdade. Abaixo do humano. E como se essa pessoa não valesse nada. E é muito comum a gente falar, fulano não vale nada, não sei o que, não sei o que. E conforme a gente vai caminhando na vida e vai curando algumas camadas grossas a princípio, a gente entende que as pessoas têm sim, elas têm feridas principalmente. Quando a gente não consegue enxergar valor em outra pessoa, existe uma ferida em nós e no outro. Ainda que o outro realmente só mostre o lado péssimo, alguma coisa essa pessoa tem que ela não mostra. Eu tenho que me sacrificar para enxergar? Não. E aqui eu tô falando do lado agora sombra, né, que a gente vai comentar de qualquer arquétipo, de qualquer pessoa. Todo mundo tem luz e sombra, né? A questão é que quando eu aponto a sombra do outro, eu evito de olhar para mim. E isso é um mecanismo que a gente faz mesmo para não ter que olhar, porque talvez a gente não dê conta da massa de conflito, né? Então, quando a gente entra nesse julgamento, e aqui eu não tô falando de perdão religioso, ou mesmo de ter que olhar para alguém que de repente te fez alguma coisa ruim e passar pano, aqui a gente está falando de uma simbologia e a gente está falando sobre nós agora, do que ficou, porque senão a gente corre o risco de olhar para trás,
ficar olhando para trás e cobrando dessas pessoas, né, pai, mãe, quem quer que seja, uma atitude, uma, uma compensação, sabe? Um pedido de perdão que não vai chegar. Não vai chegar. Pode ser que chegue, às vezes mesmo que chegue ainda vai ficar um negócio. Por quê? Porque a gente está falando agora sobre o efeito deste sentimento sobre a nossa vida hoje, o que ficou. A gente cuida do que ficou. Então, qual a tua participação, de novo, Freud, naquilo que você se queixa? Por quê? Agora. Então, agora é comigo. Então, agora é comigo. Então, se eu entendo que aquilo foi errado comigo, ao invés de apontar o dedo para o fulano e despejar a revolta, eu preciso primeiro constatar uma situação e entender e admitir para mim. Não usar uma positividade tóxica que ela vai passando por cima. Ah, vou fazer afirmações positivas. Passa por cima de toda a merda. Acaba com o intestino preso, né? Um problema digestivo, porque tá passando por cima de coisas que precisam ser olhadas e constatadas primeiro de essa pessoa não me fez bem. Essa pessoa que ela fez comigo não foi justo. E aí a gente vai entrar na questão de feridas amanhã. Não foi justo, não foi bom, não foi. E eu preciso também olhar e dizer como eu me sinto. Eu me sinto injustiçada, eu me sinto traída, eu me sinto abandonada, eu me sinto rejeitada. É falando das feridas mesmo emocionais, né? Eu me sinto humilhada. A gente vai falar por quê, por isso, por isso, por isso. Constatou? Agora eu olho e falo, o que eu vou fazer agora? Porque daí a gente não aponta o dedo e não julga. E segundo a filosofia sistêmica, e é real, tô falando de coisas, principalmente assim, de coisas da filosofia sistêmica, eu acho que eu posso relatar todas dizendo, isso aí eu vivi, isso aí eu vivi, isso aí eu vivi, aquilo ali eu vivi também. E eu posso, sabe, experiência pessoal e de muitas histórias que eu já vi. Então, e que eu vejo às vezes, e que não tem como a gente entrar, e é bom nem tentar, porque hoje eu entendi que o melhor lado de uma guerra, de um conflito, é o lado de fora. E não que a gente esteja escapando do conflito, mas porque se não tem nada ali que vai acontecer de bom se eu entrar, então eu fico fora. Agitando ali, né, pondo mais gasolina, eu mais atrapalho do que ajudo. Então, quando eu aponto o dedo para julgar alguém, eu excluo. E tudo aquilo que eu excluo se faz presente na minha vida de volta. Por incrível que pareça, através de um comportamento. Porque a nossa criança dentro de nós, quando ela entra no modo revolta, não há quem segure. E às vezes é onde nós adultos nos sentimos, nós no corpo adulto nos sentimos ansiosos, angustiados, porque tem uma criança lá dentro assim, ó, sabe? Eu quero agir, eu quero falar, eu preciso. E às vezes é trazer, acontece muitas vezes, por exemplo, quem trabalha na escola sabe, crianças com comportamento altamente desafiador. E você vai ver, de repente, a mãe vem e fala, né? E pai e mãe costumam trocar essa farpa, quando são separados principalmente. Ah, isso daí é com o pai. Isso é comportamento do pai, isso daí é comportamento da mãe, né? Isso ainda é meu não foi eu que ensinei. Mas a forma dessa criança trazer este pai presente é através de uma repetição de comportamento, ainda que seja no seu pior aspecto. Enquanto é criança, a gente olha e fala é um comportamento de criança, mas tem gente que faz isso adulto, né? Então, é importante olhar para não excluir, porque quando a gente exclui, essa inclusão, ela vem através de eu vou dizer três. De acordo com a nova medicina germânica, ela vem através de 3 aspectos, que é profissão, filhos e doença. Então, pode ser que você tenha uma profissão que vai tentar, de alguma forma, reparar ou resgatar esse pai. Ou pode ser até uma profissão, de repente, que seja assim, uma área paralela ou similar. Que seja até como um hobby, por exemplo. Nos filhos, vem um filho assim, ó, cópia, ou muito parecido, de forma que você olha e vem alguém que você ama, exatamente para você aprender a incluir, porque não tem como excluir alguém do mesmo sistema. E ainda que seja uma pessoa completamente
torta do ponto de vista civil, vamos dizer assim. Mas que a gente possa olhar e falar, tá, esse é meu pai. Ele é assim. E isso é fazer as pazes com a realidade e apaciguar-se com a linha do tempo que eu coloquei no post, na legenda, com tudo que ela traz. Ah, esse é meu pai. Então, esse é meu pai, vamos supor, que traiu a minha mãe. Esse é meu pai, que de repente teve um casamento ótimo com a minha mãe, mas foi um pai ausente. Esse é meu pai, que foi um ótimo pai, mas ainda assim eu senti falta de alguma coisa. Esse é meu pai, que muitas vezes eu endeusei e falei que ele era perfeito, mas eu preciso entender que mesmo tendo sido um ótimo pai, ele é um ser humano. Então eu trago, tá vendo como eu tiro daqui e eu neutralizo isso. E neutralizando isso, eu consigo seguir, porque enquanto eu aponto o dedo, porque enquanto eu em Deus, eu tô aqui, ó. Enquanto eu, sabe, tô demonizando a pessoa, eu tô apontando para trás. Eu tô olhando para trás e eu tô fazendo igual, estando ausente igual, igual, igual que nem como usei na minha terra. Eu tô olhando para trás, cobrando alguém que tá olhando para trás, cobrando alguém que tá olhando para trás, sabe, cobrando alguém, e a gente nem sabe onde isso começou. E também não dá para dar uma Sherlock Holmes aqui e investigar. A questão é o que eu vou fazer com isso agora. Porque eu gosto muito de duas frases. O que começa em mim e o que acaba em mim. Chega de repetir. Chega de esbravejar. O mundo está um pequeno caos. Por quê? É muita gente brigando. Então, eu também não gosto de falar de dar um passo para trás, dar um passo para o lado. Vai pensar, sabe? Vai refletir. Eu tô aqui ocupando meu tempo com raiva, olhando para trás, uma ferida aberta. E cada vez que eu lembro, ela escancara um pouco mais. Então tá na hora de fechar. A pessoa tem que pagar pelo que ela fez. Em casos extremos, né? Falando de pai. E a gente também vai falar sobre isso em caso de mãe, que acontece dos dois lados. Cada um responde só por aquilo que faz. Aquilo que o outro fez, ele responde. Enquanto você tá com raiva, você tá tentando tirar o peso dele de responder por aquilo que fez em casos extremos. Então vamos continuar. Então a gente tem que o arquétipo do pai é relacionado ao consciente, né? Essa é aquilo que é racional, mental, né? O da mãe, por exemplo, você vê que é inconsciente, é lua, né? Mas o do pai é sol, consciência, estar de pé, ir para o mundo, o pai é quem dá valor, que é pai quem olha e fala, você é um indivíduo que não é igual ao mesmo corpo da tua mãe. Você é um ser humano individual, único, criativo, poderoso. O que a gente tem, então, no momento em que nós temos esse pai ausente? Às vezes o pai foi presente, mas nós temos feridas, né, que vão escancarar insegurança, falta de criatividade, falta de força, questões na coluna. E às vezes não é que esse pai foi ausente, estou falando em alguns casos agora específicos, mas eu não senti a presença como eu gostaria que tivesse sido. Eu não consegui reconhecer essa presença, ou realmente foi ausente, né? E aí eu tenho tudo isso. Então a gente tem, na mitologia grega, nós temos 3 gerações de deuses, né? Aí em que o filho sempre destrona o pai, Urano, Cronos e Zeus, né? Cronos, deus do tempo. Então, esse arquétipo masculino, ele é temporal. Temporal, associado à cultura, à tradição, né? Então, o masculino, pelo arquétipo do pai ou pelo animus, né? O ânimos, ele tem realmente essas características de ser criativo e transformativo. Isso é força. Então, Jung chama ele de logos espermáticos.
muito técnico, mas pega aí o que você conseguir para aplicar para você. Vamos lá. Então, quando a gente tem esses conflitos, a gente não consegue pôr para fora, a gente vai com eles reprimidos no inconsciente. E todo conflito traz 3 elementos: raiva, impotência e desvalorização. E lembra, quem dá valor é o pai, quem traz essa potência é o pai. E quem traz essa confiança é o pai. A presença dele, sabe, aquela constância de sai, trabalha, volta. Às vezes é aquele pai também que cuida, né, de algumas coisas da casa. A criança, ela vai querer fazer igual. A criança, quando brinca, ela brinca na escola de seu pai e mãe, em casa ela brinca de ser professora ou professor. Então, eu falei que na nova medicina germânica, né, a gente diz que isso se representa, essa exclusão, ela volta representada na saúde, na profissão ou nos filhos, e na filosofia sistêmica ela se apresenta assim, sabe, claramente na vida financeira, relações afetivas e na saúde também. Então, todos os arquétipos têm sua luz e sua sombra, né, e o do pai, por exemplo, quando a gente fala de aspectos positivos, a gente está falando de presença, decisão, firmeza com gentileza, equilibrado, luz, equilíbrio. E aí, por um outro lado, quando a gente tem esse lado sombra, a gente está falando de autoritarismo, brutalidade, negligência, né? E por aí segue. Então, um exercício que eu sugiro que vocês podem fazer é realmente escrever num papel como você vê seu pai, o que tem do seu pai em você e o que você acha que te faltou. Talvez não, com certeza é muito necessário que a gente escreva e que a gente constate antes de dar um passo, uma mudança, por exemplo. Porque passar por cima é o que todo mundo chama realmente aí de filosofia, não, desculpa, psicologia, não é psicologia também não, positividade tóxica, né? Então, quando um homem ele tá ausente, esse pai tá ausente da vida do seu filho, ele desestrutura mesmo a psique dele e dos próprios filhos, sem perceber a dele mesmo. E aí, essa mãe tem que fazer um trabalho dobrado muitas vezes, e mulher nenhuma consegue carregar esse peso de ser pai e mãe. A minha carregou. Deve ter sofrido muito. Muito. Né? Até que em algum momento, que não é justo, né, que uma pessoa carregue 2 papéis. Ela pode carregar o dela, o do outro ela arrasta. Né? Então, a gente precisa entrar mais em contato com essas questões, né? Que nem todo quem cria, pai é quem cria, mãe é quem cria, né? Só colocar no mundo não é ser pai, não é ser mãe. A gente vai entrar na questão da mãe, se vão ver com a questão do maternário e do ser mãe, que também são coisas completamente diferentes. Ela cria, mas não materna. Esse pai cria, mas não paterna. Então a gente tem genitor, pai e o que paterna. Às vezes quem paterna é um tio, é um avô, é um amigo da família, né? E sempre com o olho aberto também para a questão, né, que a gente tem às vezes dessa essa paternagem tóxica, porque cada um tem o seu papel e a gente precisa entregar para cada um o seu papel. É muito importante. Mas às vezes é a outra pessoa que paterna e esse pai tá lá, né? Então é isso, queridos. O arquétipo do pai, sobre o arquétipo do pai, é esse. Então, aos homens, né, a gente tem o pai terreno e o pai que a gente fala simbólico, né? Inclusive pessoas que oram em excesso, e aqui não não pode rezar, pode, pai. Pessoas que oram em excesso estão em busca do pai, que é uma simbologia. E o inconsciente, de novo, ele está em busca, ele vai bater em todas as portas, até o momento que ele acha Deus, então tá bom.
Então a gente ora, porque essa comunicação com o pai, né? Então, esse pai ele tem uma função dentro da família, ele tem uma função na vida desses filhos, na vida dessa mãe, né? E aqui quando a gente fala de casais, por exemplo, né? Casais gays, por exemplo, né? Duas mães, dois pais. Um deles geralmente vai maternar um pouco mais e o outro vai paternar um pouco mais, ok? Aqui não se ligue a gênero, mas de fato nós precisamos de homem ou mulher para sermos, né, concebidos. Então, muito bem. Então, a gente tem aqui alguns conceitos que é o Pai Céu e o Pai Terra, né? Porque a gente tem as funções na nossa sociedade, tradicionalmente, vamos dizer assim, Mãe Terra, Pai Céu. Então, a gente tem o Pai Céu, né? Que aqui a gente está falando de pensamento e estrutura social do mundo, né? Está voltado para o que acontece nas relações da família, sociedade, a função de protetor e provedor, né? Então, não é uma pessoa que se expressa muito emocionalmente, falando do arquétipo, né? Do símbolo, passa pouco tempo com os filhos porque tá trabalhando, né? Ele é o líder, aquele que vai trazer essa provisão para casa, né? Então a tarefa dele é fazer essa ligação entre os filhos e a mãe, né? É ali porque ele tá fora, tá trabalhando, é uma figura que a gente tem muito assim, talvez os nossos avós, né? Dessa estrutura dos avós ou tios avós lá de trás. E aqui a gente tem também, a gente vai falar da mãe, a gente tem também mãe céu, ok? O Pai Terra, ele é aquele modelo alternativo, sabe assim, ele é nutridor, ele é aquele que tem um aspecto de energia mais assim feminina, ah, ele traz assim, como é que eu posso dizer? Ele está vinculado a tudo aquilo que brota, que nasce, como é que eu posso dizer isso? Ah, é tudo parte dele, ele é nutridor, né? Tudo brota dele, né? Ele é um pai, né? Ele é um pai, assim, materno. E aí a gente tem o outro, que o pai terra, ele é, né? O pai céu, desculpa, esse é o pai terra, né? O pai céu, ele é aquele mais seco, né? Talvez você identifique o seu aí. É muito bacana. Então, todos os homens têm o potencial, né, de desenvolver um ou outro, de repente um pouco de cada. Cada pai vai ser um. A questão que eu falo aqui agora né, a gente pode ter gente que olha com muito carinho para o seu pai, pessoa, mas a questão é que a imagem que eu tenho do meu pai eu posso transformar, né? E esse arquétipo começar a se manifestar de uma forma boa. Por quê? Quando se vem em relacionamento, isso pode vir de repente assim. A gente costuma em relacionamento substituir o pai pelo parceiro. E não entenda aqui nada sexual, tem nada a ver com isso, mas eu vou procurar geralmente um parceiro para quem se relaciona com homens, né? Que me lembre meu pai, né? Em alguns aspectos, e isso não é uma regra, mas se eu tiver feridas grandes em relação ao meu pai, muitas vezes os primeiros parceiros que eu tiver vão ter uma identificação muito grande com o meu pai. Seja ele no aspecto positivo, negativo, mas a gente procura porque é algo que traz segurança, inconsciente, altamente primitivo, ou seja, não escolho, não penso para isso, às vezes são coisas que eu descubro depois, ok? Espero que tenha ajudado a entender melhor e amanhã vai ter as feridas emocionais relacionadas ao pai. Amanhã, no caso, post depois de amanhã o vídeo.